Olá pessoas queridas, vai começar mais um episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas. Neste episódio temos um tema que tem o meu coração por completo. Esperei para vos trazer duas convidadas incríveis e nós hoje vamos falar sobre liderança no feminino. No episódio de hoje vamos estar a falar sobre lideranças no feminino, mulheres ao poder. Para isso trouxemos duas marcas premiadas pelo Prémio 5 Estrelas com duas convidadas que são muito especiais. Devo dizer-vos que estive à espera a contar os minutos para falar com elas porque são uma referência para todas as mulheres, para todos os homens também, em Portugal e não só. Vou ter comigo com imenso prazer a Madalena Guzmão a representar a Caudalie, marca do meu coração, e a Beatriz Rubio a representar a Remax, uma pessoa que eu adoro ouvir, já ouvi tantas vezes. Muito obrigada às duas por estarem connosco, pela vossa disponibilidade e muitos parabéns pelo prémio que conquistaram, pelo caminho de sucesso que têm feito para chegar a este prémio. É um orgulho enorme estar aqui convosco. Eu vou repetir isto muitas vezes. Já aproveitem e este vídeo vai ser espetacular. Aproveitem. Se ainda não subscreveram, subscrevam o nosso canal, está com conteúdo incrível e partilhem com os vossos amigos. Comentários, sugestões, perguntas, nós vamos estar a responder a tudo. Quando estávamos aqui a chegar para gravar este episódio, eu vinha a lembrar-me das minhas referências no feminino. E falo sobre isto muitas vezes na formação que dou sobre comunicação ou liderança e costumo contar a história de, sobretudo, duas mulheres de peso. Há mais, mas tenho duas mulheres assim de peso na minha vida que me inspiraram, e quando eu faço aqui uma retrospectiva, que me inspiraram muito no sentido de me tornar segura e confiante e otimista e resiliente, e que foram as minhas duas avós. Não estão cá entre nós hoje, mas continuam a ser uma referência sempre que eu falo, sempre que falamos de liderança no feminino. O meu pai seria também, é uma referência para mim, em todos estes aspectos, mas quando falo das figuras femininas, as minhas duas avós são de facto, consigo perceber exatamente em que momentos é que me marcaram. Quando vocês eram mais pequeninas, conseguimos fazer esta viagem, eu fiz esta viagem até este episódio. Quem eram assim as vossas figuras femininas de referência? Conseguimos fazer esta viagem convosco? Sofia, eu posso falar por mim. A minha mãe, para mim, foi a minha maior referência, a minha avó também, mas a minha mãe foi verdadeiramente a minha maior referência. Uma mulher que sempre trabalhou a fundo, que sempre se dedicou a todas as causas e que ao mesmo tempo sempre teve aqueles momentos de qualidade comigo e soube sempre distribuir as tarefas, não é? Porque nós como mulheres, eu não sou feminista, mas no fundo lá está, nós temos que saber gerir todas as áreas, e eu lembro-me, marcou imenso em momentos em que às vezes até eu estava doente e sabia que a minha mãe tinha que trabalhar e ao mesmo tempo gerir tudo em casa, a parte familiar, não é? E nunca deixar nada para trás. Portanto, é realmente, e foi sempre uma das minhas maiores referências, miúda, 9, 10, 12, 15 anos, sempre inconscientemente, eu acho que sempre quis ser assim. Portanto, modelar aquele Sim, exemplo. Eu acho que é aquele exemplo que eu acho que nós mulheres, enquanto líderes, acabamos por ser, é multitasking. Não é? Nós mulheres somos muito multitasking. Acho que se quiser referir numa só palavra, acho que era exatamente isso. E uma líder acho que tem que ter essa capacidade, que é algo que se treina, é algo que se trabalha todos os dias. Que é algo que se treina. Nós vamos falar um bocadinho mais à frente sobre esta questão do treino e da inspiração, até porque, e quero ouvir também a resposta da Beatriz sobre as nossas referências, mas existe um bocadinho a ideia, no meio onde eu estou inserida, na formação comportamental, no coaching, na mentoria, que ou se tem determinadas características, e aí chegamos lá, ou não se tem. Essa questão do treino, vamos falar um bocadinho mais à frente. Como é que isto é possível, até para que possamos dar aqui algumas, não gosto muito da palavras dicas, mas algumas estratégias. Beatriz, as referências. As referências, eu acho que é muito importante, Sofia, em geral, a família. A família. E aí entram tanto mãe como pai, ok? Existem também muitos homens que apoiam a muitas mulheres a chegarem muito mais longe e muito mais forte. Eu tive as duas referências, foi a minha mãe e o meu pai, apesar de ser uma figura masculina, pero que incentivou uma mulher a ir muito mais longe. A minha mãe era de origem boliviana e veio a Espanha a estudar, não gostou, porque não lhe deixaram abrir uma conta corrente se não tinha o marido ou pai. Eram aqueles tempos absurdos, não é? Lá para trás. E decidiu ir para a Argentina a estudar
ou seja, voltou. Mas, entretanto, teve un namorico con o meu pai. E, bom, se escribieron 3 anos por carta e terminou por casarse. O meu pai foi lá, casaron e ela veio para España. Então, sempre foi unha referencia porque foi unha persoa que teve que adaptarse a unha situación totalmente nova. Ou seja, agora o mundo é moito global, mas en 1964 o mundo non era global. Ninguén viaxaba de avión, ou seja, eu viaxo de avión desde pequenita, pero porque tiña unha mãe que pertencía ao outro lado do mundo, mas non era normal, entienden? E entón, eso comienza por facer con que a tua cabeza se abra, te adaptes a outras culturas, ou sea, eu viví sempre entre dúas culturas totalmente diferentes, a olhar ao mundo de outra forma. Por iso, cando se calhar vin a Portugal, adorei Portugal e decidimos ficar. Que bom. Claro, foi ótimo. Tamén eu acredito firmemente en iso. Mas se calhar, si non tivera tido esa abertura familiar, digamos, tamén non sería posible. Por tanto, a miña mãe me ensinou moito a lutar por aquilo que realmente queres. Ela lutou por un amor, e se adaptou ao país, a pesar de que aínda há coisas que non gosta de España, é engraçado, ou seja, porque mesmo así, non é? Cada un pertencemos a un lugar. E o meu pai foi unha figura que tamén me ajudou moito. Cando eu acabei a universidade, eu fiz unhas probas a rebelía dos meus pais, eles non sabían, para entrar en un máster que era considerado de los 3 mellores de Europa, e que era en Barcelona. E entrei, e en altura eran 8 mulleres para 80 homes. Uau! O seja, quero dizer, nós nunca fomos, nunca tivemos que lutar tanto contra os homes. Me lo pregunten a mí, sabes? O seja, non, sí, hai que lutar e hai que lutar moito máis e demostrar moito máis para poder chegar ao lugar onde tú chegas, para que non digan, ela non traballa porque ten 3 fillos ou porque ten un marido, porque sexa o que for, non é? Certo. E entón lembrome perfeitamente que fui falar con él, porque non tiña diñeiro para un máster, ou seja, o máster podía facer con un crédito. E foi o que fiz. Mas alguén me tiña que manter en Barcelona, porque se eu estudaba, e falei con o meu pai. E o meu pai me dice, mas tens a certeza que queres facer ese máster? Porque podrías entrar perfectamente na función pública ou ser banqueira, e ya tiñas un ordenado así de por vida. E digo, só si me quieres ver morta. Porque só todo o contrario a iso, non é? Entón, él dice, si es lo que tú quieres, eu te apoio. E apoiáronme. Por iso digo que moitas veces tamén ter unha persoa, un home ao teu lado, como o meu marido, por exemplo, que en vez de concorrer comigo, apóiame, é a persoa ideal para tu chegares tamén como muller moito máis longe. Que bonito. Posso dizer exatamente o mesmo do meu marido. Quando tu tens alguém ao teu lado que às vezes até acredita mais em ti do que tu. Exato. Tu achas que eu sou capaz? E então... Aliás, eu vou dizer-te uma coisa. Este é o ditado popular que diz, detrás de um grande homem e uma grande mulher. Eu já lo virei. A Beatriz Rubio, claro. Ao lado de uma grande mulher, há um grande homem. Isso. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Assim na BR. E no é Brasil. Levem para casa convosco. Tocamos aqui as 3, não é? Nesta... Olha, isto, espero que tenhamos muito tempo para falar. Que é a questão de, sim, tivemos que lutar mais. E era por aí que tínhamos que ir. Ainda temos que lutar mais nesta relação de quando queremos... Eu lembro que já há uns anos que houve uma campanha de uma marca têxtil que criou umas t-shirts e que um dos claims, dos slogans era eu não quero ser dona de casa, alguma coisa assim, eu quero ser CEO, porque isto não pertence só aos homens. Ainda é assim ou isto já está mais batido? Sem dúvida que ainda continua a ser assim, eu penso. Eu acho que a mulher ainda é visto muito aquele estereótipo, aquele estereótipo histórico que existe da mulher. A mulher é dependente, a mulher é mais passiva, a mulher é mais emocional, o homem é mais autoritário, o homem é mais independente, o homem é o trabalhador, a mulher está em casa mais a tomar conta dos filhos. Quando a mulher trabalha e tem filhos e entra numa empresa numa idade em que ainda pode engravidar, etc. Sempre aquela coisa, pois ainda vai engravidar, depois vai para casa, depois tem vários filhos, depois há sempre um bocadinho ainda esse estigma, é verdade. Ainda existe. Não vale a pena romancear, não é? Ainda existe, mas eu acho que há mulheres e há mulheres, não é? Há aquelas mulheres que ainda estão no 6º, 7º mês de gravidez e dizem, eu já não consigo, eu tenho que ir para casa, eu acho que tem a ver um bocadinho com o perfil das pessoas. Hoje em dia eu acho que a mulher mudou muito, não é? A mulher já não está em casa dependente do homem como na altura antes da Segunda Grande Guerra Mundial. O mundo mudou muito, basta olhar para as universidades, é impressionante a quantidade de mulheres, de meninas que estão hoje na universidade e
e a perseguir os seus objetivos, a estudar, a destacar-se nas universidades. Portanto, acho que o mundo mudou muito e uma mulher pode ao mesmo tempo ser mãe, porque ainda há pouco lá fora estávamos a falar e assim, a minha filha quando está doente é comigo que fala, quando tem algum problema, às vezes o meu marido diz isto, às vezes o meu marido, estão a ser gravadas, mas às vezes o meu marido diz, mas porquê é que elas te ligam sempre para ti? E é verdade, mãe é mãe, mas acho que exatamente porque nós mulheres conseguimos ser um pouco multitasking, algumas mulheres preferem apenas dedicar-se à família, não quer dizer que sejamos menos mães, mas conseguimos gerir todas estas tarefas. Mas sim, temos que lutar muito mais porque temos várias frentes e ao termos várias frentes acaba por ser muito mais desafiante e muito mais complicado. E sim, a mulher ainda é muito vista como o assegurar a casa. A mulher que não assegura a casa não é uma boa mãe, não é uma boa mulher de família. Então há muito este estereótipo, não é? Que é completamente errado. É que eu acho que fomos criados con un estereotipo de, ou seja, unos padrões mentais, ok, ya que falas desto de coaching e todo isto e PNL, no cual quasi que a mulher non podía chegar a CEO, ou seja, já está como faz parte do noso ADN, impregnado, sabes, uma tatuagem, em vez de dizer eu quero ser CEO, eu sou mulher, non posso chegar a ser CEO, porque senão, onde que fica a família? Onde que ficam os teus filhos? Se chegas o teu a CEO, apoio, não podes ter família. Exato, o vas deixar de lado. E claro que existe ese estereotipo. Agora, cábenos a nós tamén mulleres demostrar que non é verdade. Entiendes? Ou seja, lutar pelo noso, si quieres, atenção, porque cada un de nós escolle lo que quer ser ou non. Sempre. Hai persoas que prefiren ter un horario das 9 às 5 e às 5 en ponto sair do traballo e non molestarse con máis nada. E está tudo bem. É correcto. Tamén existen homens desos. Entendes? A questão é que essa. está. Mulheres e homens, Exato. exatamente. Então, clasificarnos a cada un de nós ou lutar cada un de nós por aquilo que queremos. Eu vos digo, por exemplo, a última persoa que eu fiz directora en Remax era a directora de informática. E atenção, o noso negocio, vocês dicen, é casas. Non, o noso negocio é un negocio de persoas onde a parte tecnológica domina o negocio. Por qué? Porque pela noite va cruzando persoas que nos dieron as casas para vender con aqueles compradores que durante o día manifestaron que queren comprar esas casas. E cando o agente, o vendedor, acorda, dice así, temos 8 posibles compradores para a tua casa, sabes? O sea, é moito tecnológico, non é este match. Por tanto, la persoa que íamos a nomear era unha muller que estaba grávida en casa. Eu lembro-me de dizer ao meu marido, vamos a ligarle e combinamos a almorzar con ela. E almorzamos con ela, ainda estaba de baixa de maternal, e dicemos, tú quieres asumir a dirección de informática de toda Remax Portugal? E ela, eu pensei que me iban a despedir. Coitada. Não, mas vê o pensamento. Mas para que tú veas, coitada, não é? É verdade. E para mí era algo que era obvio, que ela ia vir já a pensar en lo que ia a pedir e non sei o quê. Ela está de directora de informática. Ou seja, está lá dentro. Isso, há uma pressão muito grande no facto de ser mãe. Imagina, mas era o contrário, ela pensou o contrário. Porque são os padrões mentais que são estamos os a tais falar. padrões mentais As com os crenças. quais nos inculcamos e que nós, já como mães, deberíamos de ir pasando às novas gerações. O importante é que tú llegues onde tú quieras chegar e sempre a ben, claro, non pasando por encima das persoas, vamos a por todo Mantendo eso ya como un valores, facto, non é? Sí. Porque facadas já moitas na vida como para tú andar tamén acrescentando aquelas que se poden dar, non é? Perfeito. Ai, que bom. Pessoas, aproveitem. Homens, mulheres deste país que nos estão a ouvir, aproveitem, subscrevam o nosso canal, está aqui um conteúdo espetacular, partilhem. Toda a gente precisa de ouvir estas duas mulheres, toda a gente, sem género, ok? Partilhem com toda a gente, subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem os vossos comentários, as vossas perguntas, nós vamos estar a responder a todas as perguntas. Eu tenho alguns dados que trouxe aqui nas minhas notas, vou partilhar convosco para conversarmos aqui um bocadinho, irmos a... É importante introduzir aqui alguns factos. Estamos a dar aqui as nossas opiniões e as vossas são muito validadas porque vocês estão lá. Portanto, nós estamos a falar de alguém que quer lá chegar. Vocês estão lá e podem inspirar quem lá quer chegar. Eu quero ser CEO. Eu quero ser CEO. Eu lembro de dizer isto muitas vezes ao espelho, para mim mesma. É parte da formação e da neurociência. Mas tenho alguns dados e quero ver convosco aqui, que nós conversámos. Falámos das referências e falámos aqui um bocadinho já da igualdade e aqui na minha nota dizia que se isto...
Ou seja, se a questão da igualdade tem mais a ver com a qualidade, ou seja, usando o método está-me a faltar a palavra agora, de por mérito ou por obrigação, ou seja, no sentido das cotas. Eu quero responder primeiro en esta. Sí, mas é que é un tema que a mí me faz mesmo... Ai, meu Deus! É assim. Calma, Beatriz. Mas deixa-me dizer o que está claro. aqui, o que diz o estudo, diz o seguinte: quando o assunto é empresas geridas por mulheres, Portugal está ligeiramente acima da média da União Europeia. Viva Portugal! Em média, 36% dos cargos diretivos portugueses são comandados por mulheres, 2% acima da média europeia. No entanto, ainda há muito trabalho por se fazer. Igualdade de género, direção das mulheres nas empresas, igualdade, é por qualidade, é o mérito. Como é que está a funcionar? Bom, cando nós queremos a Remax, unha das miñas preocupações era crear unha empresa mesmo moito igualitaria. Eu viña dunha outra empresa do mercado primeiro de Jerónimo Martins, moito masculina, porque era rexeio, era cash and carry, eran camións, compraba 30 camións de Coca-Cola, 20 camións de vacas locas, lembro-me ainda de comprar as vacas locas aquelas. Oh, meu Deus. Las deixei en França, non faz mal, non chegaron a Portugal. Mas bom, e a pesar de ser un mercado moito masculino, por exemplo, eu me di super ben. Eles dieronme a posibilidade de crecer toda, traballei como ninguén e consegui ser administradora. Mas no meu anterior traballo, como ves, es traballo, non é emprego, porque emprego é como, até a palabra é feia, go, sabes? Não, traballo é como que te dá prazer. Missão, não é? propósito, é diferente, missão. sim. Eu pertencia a unha empresa que era dedicada para as mulleres e nunca tiñan tido unha directora geral en ningún país. E entón, eso fez-me moita revolución aquí na miña cabeza. Eu disse, eu quero unha empresa, e é como é a miña empresa, a Remax, que traballa por meritocracia. Muito bem. Si tú tens o mérito, tú llegas lá. Entiendes? Como esta directora de informática, como é a directora de cualidade, como é a directora de marketing, como é a directora financeira. E non sou feminista, atenção. Depois, Mas poderia ser. Sim, percebo. Podia ser um homem também. Sim, pode ser um homem. Pronto, mas é nesse os sentido. últimos currículos, por exemplo, para director financeiro, seja ele director ou directora, eran N veces superiores las mulleres que me chegaron. As mulheres que se candidatavam. E juro que ás veces digo, non, quero un home para equilibrar isto. E ás veces pues, non chega o currículum correcto ou eu non sei como comunico que non me chegan para mí, para a mi empresa. Entendes? Entón, el tema das cotas, eu non gosto. Eu, particularmente, mas isto é a miña opinión, Beatriz Rubio, pode non concordar comigo. Mas para mí que me digan, vas a ser directora porque por obrigación teño que ter non sei cuántas mulleres en un consello de administración, en un universo de directores e tal, e dicerme, non serves para nada, mas como me obrigan, te meto lá. Sí, Beatriz. Entendes? Entendo. Ese é o meu ponto de vista, está sabes? Un caso de chave, non é? Porque eu acho que por traballo e por meritocracia consegues llegar, excepto que sea unha empresa totalmente focada de la outra forma. Mas entón, se calhar é un momento entón de sair e procurar outra coisa, sabes? Porque há moitas alternativas boas donde as mulleres son vistas como lo que son, como un ser humano que piensa, que desenvolve e que ten toda a capacidade de chegar onde ela quiser. Tal como um homem. Como um homem, Tal como claro. um homem, exatamente. Eu acho que esta questão das cotas, eu concordo com a Beatriz em tudo o que disse, no entanto, acho que a questão das cotas é importante porque continuamos todos com um estereótipo de que os homens são quem lidera, quem está na parte autoritária, quem está na parte da direção, dos CEOs, por aí fora. Portanto, acho que é importante criar estas cotas para poder abrir aqui um bocadinho uma porta para que as mulheres possam mostrar também que são capazes de ter todo este cargo decisionário, esta capacidade de decisão. Exatamente. Mas partilhamos a opinião. Acho que está tão barrada, a porta está tão fechada em certas áreas, que acho que é importante criar algumas cotas porque é verdade que a mulher tem que mostrar que efetivamente tem esta capacidade, que tem esta autoridade e que pode desempenhar um papel decisionário estratégico muito, muito importante e levar as empresas muito longe. Como é o vosso exemplo?
Eu espero que vocês têm esta noção do exemplo, porque eu ia fazer aqui o link e já voltamos um bocadinho atrás mais à questão do negócio, fazer aqui uma ponte entre a consciência que vocês têm deste caminho que trilharam e o que tiveram de fazer, e já voltámos, fizemos a viagem às referências, à educação, portanto, o exemplo e a forma como transportam o vosso caminho, as vossas referências e aquilo em que acreditam para dentro dos vossos negócios. A liderança, as equipas, melhor, são também o reflexo da liderança que encontram todos os dias. Dentro de cada um dos vossos negócios, como é que vocês formam, inspiram, motivam as vossas equipas? É possível, se tivermos que dar aqui... Eu acho que vamos dizer a mesma coisa. Eu inspiro igualmente a homens que a mulheres. Sim, eu estou a dizer mulheres, mas as equipas. Sim, as equipas. Tenho en estos momentos 10.023 agentes, ou seja, vendedores, 10.000 en Portugal. Ya somos máis que a GNR. Meu Deus. E sei pelos números de telefones. Wow. El otro día Altis me dice, ¿qué superaste esa GNR? Me fez grasa. No sabía que había tanto GNR. Nem eu. O PSP, vamos, sabes? Mas bom, e está 50-50, 49-51, 51-49, ou seja, estamos sempre mitad homens, mitad mulleres. E teño mesmo moito orgullo en liderar tanto a homens como a mulleres, júrote. Claro que cando ves unha muller que se ten vindo a desenvolver muitísimo, le doi los parabéns, mas tamén se lo doi a un home. Eu acho que se nós fomos de alguma forma un pouco que non ve esa igualdad connosco, nós non queremos lo contrario. ¿Entiendes? Entendo. O sea, non fasas lo que non gostarías que te fixeran. Por tanto, se a mí me lo fixeron, pronto. Agora que eu cheguei acima, não te lo vou a fazer. Exatamente. Claro, concordo com a Beatriz, mas queria acrescentar que, exatamente como a Sofia estava a dizer, e muito bem, as empresas são pessoas. E, portanto, eu vejo a liderança de uma forma completamente diferente daquilo que era até quando eu comecei a trabalhar. Sim, claro. Depois, essa comparação, não é? Há 25 anos em que havia uma liderança muito vertical. Acho que as empresas são equipas e, portanto, é muito importante que as equipas participem nos projetos. E eu só vejo o meu lugar enquanto líder porque vejo que a minha equipa me acompanha. E, portanto, há toda uma estratégia que é importante partilhar com as equipas, fazê-las acompanhar para conseguir levar as empresas para a frente. Antigamente nós transmitíamos uma tarefa, uma ordem e tinha que ser feito. E não falavas nunca com o diretor-geral? Exatamente. Por acaso, se te lo encontravas num corredor, até saías de lado e dizias exatamente. Eu acho que hoje há toda esta disponibilidade. Eu estou sempre disponível para... Não trabalho com 10 mil pessoas, nem por mas somos muito poucos, mas... Estou completamente disponível para as equipas que trabalham comigo, havendo também alguém que a gere diretamente. Portanto, para mim é muito importante que toda a equipa participe na estratégia da empresa, que a compreenda bem, que a aceite e que esteja com a estratégia que ela aceite. E que vá connosco para a frente, porque só assim conseguimos levar as empresas para a frente. Que se tem dúvidas, venha a falar para que entenda perfeitamente cuál é a estrategia, porque o único suceso é se todos estamos alinhados e todos remamos, como se diz, na mesma direção. Obrigada. Os objetivos, exatamente isso. Os resultados vão aparecer. Homens ou mulheres. Por isso é que falava aqui, usei o termo equipas propositadamente, portanto, tanto homens como mulheres. Havia antigamente, e já vou passar à parte do negócio, muito mais um estilo de liderança diretivo, que era o exemplo que vocês estavam a dizer, é para fazer, mesmo, e ninguém ousava sequer dizer, mas se caso fizermos assim, não havia sequer espaço para, e hoje existe mais a liderança participativa, porque se todos forem envolvidos nas decisões, alguém der uma ideia, uma solução que até pode ser espetacular e nós não pensarmos. E tivemos esta humildade com simplicidade, com os outros podem saber tanto ou mais que nós. Exatamente. É verdade. E aí que eu acho que a mulher tem esta parte, não estou a dizer que o homem não a tenha, mas a mulher tem muito esta parte de flexibilidade, de ouvir a opinião dos colaboradores, e depois poder tomar uma decisão, e esta participação dos colaboradores, este ouvir os colaboradores é super importante também para as empresas. Essa parte emocional que nós temos, para mim, que muitas pessoas criticam e dizem que é muito negativa, eu acho que até é positiva, ok? Porque nem todo mundo está sempre bem, nem todo mundo tem a vida perfeita, temos dias. Todos, homens e mulheres. E às vezes que te osan 3 minutos, sabes, da tua necessidade é o suficiente para depois sair desse problema e avançar para a frente com a tua vida. E estás sempre muito mais disponível para falar, para ouvir uma mulher que um homem. Sim. Isso é verdade.
A conversa está espetacular. Deixem-me só pedir novamente, para quem nos está a ouvir e que possa querer inspirar outras pessoas com aquilo que nós estamos aqui a conversar, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, as vossas perguntas. Este é um tema tão importante. Ativem as notificações, continuem connosco. Se ativarem as notificações, são os primeiros a receber os nossos episódios. Nós estamos à conversa com a maravilhosa Beatriz Rubio, Obrigada. da Max Portugal, e com a Madalena Guzmão, da Caudali. E é precisamente com a Madalena que eu vou pegar novamente aqui nesta conversa sobre o talento feminino. Como é que na Caudali estão atentos a descobrir as novas líderes femininas, os novos líderes, como é que isso funciona? Se pudéssemos explicar lá em casa um bocadinho da estratégia, o que for possível partilhar. Sofia, na Caudali todas as pessoas têm a oportunidade de progredir. Os talentos vão-se vendo, mas vão-se treinando também e, portanto, temos imensos exemplos dentro da Caudali de diretores gerais que passaram a outros países, de responsáveis de vendas que passaram ao longo da vida a diretores regionais, que passaram depois a diretores comerciais, que passaram depois a diretores gerais e que quiseram correr o risco de ir para outro país completamente desconhecido, aprender uma nova língua. Não olhes para mim, hein? Tá bem. Mas temos dentro da Caudali, eu lembro-me de imensos casos, líderes femininas e líderes masculinos, certo, que partiram para países em que não falavam a língua. Estou-me a lembrar do diretor de Itália, francês, que foi para a Itália, não sabia falar italiano, não percebia uma palavra. E foi. Exatamente. O diretor da Bélgica, que passou para a Inglaterra, não sabia falar inglês. Lembro-me da primeira reunião que tivemos em que ele lia as frases que tinha traduzido francês para inglês para conseguir expressar-se, porque a reunião era em inglês. Portanto, sim, acho que a pessoa, acima de tudo, não pode ter medo de novos challenges, de novas experiências. Eu digo isto todos os dias, digo isto às minhas filhas, digo isto às pessoas que me rodeiam, às vezes quando falo assim na universidade, quando me convidam para falar, digo sempre, não tenham medo. Eu lembro-me, e vou dar um exemplo, quando acabei o curso, ainda há bocado eu estava a dar, e fui para os Estados Unidos, estamos há 30 anos atrás, aterro em Washington DC com 2 malas enormes, e pensei, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Baixo o medo, mas depois tem que ativar a coragem. Obviamente, todos temos medo de correr riscos, mas eu acho que vai com medo, mas vai. E acho que temos que ter a responsabilidade de saber que vamos enfrentar novos desafios, que vai ser difícil, que vamos andar dentro de uma máquina a lavar roupa. Se eu lhe dissesse, Sofia, na minha vida tem sido um percurso natural. Tem sido um percurso natural que me tem surgido, mas quando os desafios me são feitos, eu sei que entro dentro de uma máquina a lavar roupa e às vezes ando um ano dentro dela, mas saio mais rica de conhecimento. Eu sou uma pessoa muito curiosa, portanto acho que também é algo que as pessoas têm que ter, ser curiosas, saber aprender, saber perceber porque é que as coisas acontecem, como é que nós podemos ajudar. E acho que é isso que acaba por fazer um líder, é tentar sempre ajudar a ir para a frente, partilhar as boas ideias, fazer as pessoas progredir. Eu acho que quando se está numa liderança não se pode ser egocêntrico, tem que se olhar para os outros, não é? Estar lá, como a Beatriz há pouco disse, escutar, às vezes 3 minutos fazem a diferença no dia de alguém. Exatamente, mas isso já é a parte humana, lá está, porque um líder também tem que estar lá com a parte da inteligência emocional. E portanto, na Caudali estamos muito atentos a isso, sempre. A humildade, acima de tudo, mas o saber escutar, o ser atento, o ser curioso e treinar as pessoas. Qualquer diretor-geral na Caudali passou por responsável de vendas, passou por diretor regional, passou pelas várias fases. Qualquer diretor-geral tem que ser capaz de poder chegar ao mercado e saber atender uma cliente. Eu própria, vou à rua, estou numa animação, acompanho as minhas colaboradoras, vou falar com os clientes, estou à escuta. Portanto, na Caudali temos muito esta postura. Nós temos uma fundadora, a Matilde Tomás, e um presidente, o Bertrand Tomás. Eu já fiz inúmeras ações de aconselhamento com o Bertrand Tomás no Brasil. Partimos todos para o Brasil para ajudar a lançar a Caudali no Brasil. E em boutiques, eu recebi dermatologistas, falei com influencers e treinei equipas. O Bertrand atendia consumidoras, vinha-me chamar. Portanto, toda essa dinâmica, isso é um exemplo para quem está a observar. Exatamente, internacional nesta empresa e muito interessante, mas há uma progressão e quem progride efetivamente tem que ter estas características, são bastante valorizadas dentro da empresa. E é por isso, homem ou mulher. Exato. E é por isso que estamos aqui hoje, Madalena, porque esse exemplo é um exemplo
além de ser muito inspirador, mas não ficamos só pela inspiração, porque é preciso fazer. Porque a inspiração leva-nos, a pensar como é que eu posso fazer, mas depois é preciso ação. Eu acho que há um plano. E digo isto também muitas vezes, sobretudo também às minhas filhas, é que nós não podemos pensar que acabamos um curso e que amanhã vamos ser líderes. Há muito a aprender e, portanto, temos de ser capazes de fazer tudo, experimentar tudo. Porque o caminho vai-se construindo, no meu caso, naturalmente, mas eu vejo muito hoje as gerações mais novas, querem ser chefes, querem ser CEOs, querem ser líderes, querem... Mas em 2 minutos. Sem 2 minutos. Se não respondes o WhatsApp em meio nanosegundo... Exato, Beatriz. Onde é que tu estavas? Não, mas eu não vou trabalhar 15 horas. Não me deu tempo para apanhar o telemóvel. Eu não vou trabalhar 15 horas, eu não vou limpar uma estante, eu não vou. Precisamente. Eu poderia dizer uma coisa sobre este tema, Sofia? Por favor, claro. É assim, a mim também me perguntava muito isto de como é que vas a fazer, como é que eu posso chegar a líder e tal. Eu também concordo contigo totalmente, Madalena. Ação. Mas as pessoas não terminavam de entenderme quando eu lhes dizia, faz, aprende, treina. Tenta. Mira que son palabras básicas, non é? Faz, aprende, treina, tenta, volta a tentar e tal. E entón, unha vez, ya unos anos atrás, ouvindo tamén outros palestradores, porque tamén tú tens que ser, como decía a Madalena, totalmente humilde, porque tú tens que estar a ouvir e aprender. Isso. Tú tamén, porque senón ficas estagnada, non é? Se Non achas que já evoluís sabes como ser tudo, humano. não é? E entón, ouvi, para mí, a maior definición que existe de éxito. E agora, cando estabas a falar, me lembrei, já nem estaba aí. E entón, vou explicar, é unha fórmula matemática que diz así, S de suceso é igual, e abre paréntesis, coñecimiento máis habilidades, e fecha paréntesis. Então, o coñecimiento é todo o que nos vamos adquirindo ao longo da vida, desde a escola, a universidade, un posgrado, o NAU, a pancada que te dio a vida e non aprendes nada, te volta a dar a seguinte pancada, tamén non aprendes nada, e na terceira dices, ai, vida, eu xa aprendí esta pancada, xa aprendí, por favor, non me la voltes a dar, sabes? Porque mesmo así, ese coñecimiento, ok? Seja ele estudado ou non. O que estamos a falar aqui. O que estamos a falar aquí e que te faz pensar, sí. isso. Habilidade son esas características innatas das persoas. Unhas persoas son máis extrovertidas, outras son máis introvertidas, unas saben falar máis en público, outras non saben, outras son comerciais, outras non conseguen vender nada, mas no fin, si treinas, consegues ser. Sem dúvida. Eu, por exemplo, non gostaba de falar ao público. Eu agora dormiría con este pequenito ao meu lado. Xa é que adoro mesmo. Que maravilha. Que me dis e que tal. E agora por eso me lembrei, porque tú estabas a falar e me lembrei de cando a primeira vez me dixeron para falar en público e eu petrifiquei. E digo, mas tens que facer. E entón, como vos decía, S igual a, abre paréntesis, C más H, coñecimiento máis habilidades, fecha paréntesis, e multiplica, por qué? Pela atitude. Atitude que tú tens na vida, ante todo. Ok? Então, non é preciso ser un genio matemático para saber que 1 más 1 son 2. E se le pones máis 3, por exemplo, serían 5. Pero se a 2 lo multiplicas por 3, ya son 6. Ou seja, a fórmula aumenta na medida en que a túa atitude aumenta. E atitudes como nos vemos la vida, es ese dizer eu vou para a frente, que tampouco tamén non me entendían, faz, tenta, sabes, atitude, ver o copo medio vacío, mas vas a fonte enxerlo e já está meio cheio. E a fonte podemos ser nós. E eu acrescento, a parte de ser otimista é muito importante e pelo menos eu sinto, o facto de ser otimista tem-me ajudado sempre a ir mais longe, mesmo que apanhe uma pancada depois, mas eu sou uma otimista nata. Mas os otimistas arriscam, tentam, precisamente porque acreditam que vai correr bem. Que vai correr bem. Quando e se não entramos corre bem, para correr bem. Bem, então vai correr na segunda vez bem. Eu estava a ouvir a Beatriz e a rever-me inteiramente na descrição de introvertida, nunca vais ser isto, quer que tenha ouvido, quer que depois tenha criado essa crença em mim e jamais vais falar em público. E agora não também. sei se dormia com este pequenito, porque eu ainda sinto muitos nervos, mas sim, mas adoro fazê-lo. E portanto, é importante que também outras pessoas que se inspirem neste sentido de nós não nascemos a saber fazer isto ou aquilo. Há pessoas que têm mais essa questão da atitude, do carisma. Há pessoas que já nascem com algum carisma, sim, é verdade. Com alguma tendência, uma Pero queda se não nasces e queres criá-lo, treina. aprende.
e treina. Procura pessoas, e sobretudo, a livros. atitude de ir mais à frente. Curiosidade, de não é? mais. De acreditar. Exato, de acreditar. De acreditar em ti, basicamente, Claro. não é? Não é tanto só a autoconfiança, é acreditar que é possível. Que é possível, é verdade. De sonhar alto, de pensar que não importa se eres homem, mulher, se nasceste em esta circunstância ou em esta outra, nada nos pode, ou seja, não é o género, não é a situação na qual nós nascemos, nem na que fomos criados que vai determinar o nosso futuro. O nosso futuro vai determinar o que nós queramos de nós. Não podíamos terminar de melhor forma quando falamos sobre a fé em nós. Eu acho que é por isso que, talvez agora, quem nos está a ouvir consiga entender porque é que eu disse no início que esperei tanto tempo por este episódio, para vos conhecer pessoalmente, para vos agradecer pelo caminho que percorreram, pelo exemplo que são para tantas mulheres e para tantos homens, e falámos aqui muito sobre isto, e para deixar lá para casa esta mensagem final sobre a fé em nós, o acreditar, o ir atrás, o arriscar, o sem medo ou com medo, mas ir. Era sobre este episódio que eu queria tanto falar na liderança feminina, mas também de forma a inspirar outros homens. Parabéns pelo vosso prémio. Muito obrigada. Parabéns à Remax e à Caudali. Adorei conhecer-vos. Já vou dar mais um abracinho antes de ir embora. E continuem neste caminho brilhante de sucesso. Foi mesmo muito bom estar convosco. Obrigada. Obrigada. Para vocês que nos estiveram a ouvir até agora, partilhem este vídeo, está aqui um conteúdo espetacular. Vão para os vossos grupos, empresas, para todas as pessoas que acreditam pouco, acreditam muito, não acreditam nada, partilhem. Está um conteúdo incrível de duas mulheres que são uma referência no nosso país. Aproveitem, subscrevam o canal, ativem as notificações, fiquem connosco. Até ao próximo episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas. Um beijo a todos. Obrigada.